Paz, povo abençoado do Senhor, este quem vos fala é o pastor Carlos Santos e mais uma vez estamos aqui para meditarmos, refletirmos na palavra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Desta feita, gostaria de convidar os amados irmãos a meditarmos na palavra em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante, que diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, então, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que palavra abençoada, que lição forte para as nossas vidas, e um alerta para nós, para que nós tenhamos muito cuidado, porque nós temos aqui o exemplo de 2 pessoas que estavam adorando ao Senhor, que foram com o intuito de buscar a face do Senhor, que foi com o intuito de adorar a Deus, e os 2, de certa forma, eram pessoas que tinham intimidade com Deus, sendo que um era o religioso, o publicano. O fariseu, ele era um religioso, o publicano, um pecador, que queria encontrar no Senhor refúgio, graça, misericórdia e perdão. Mas o interessante é que a parábola diz, Jesus, ele conta essa parábola com um propósito de alcançar determinadas pessoas. E ele diz aqui no começo, no versículo 9, Jesus também contou essa parábola para alguns, que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Esse é o versículo chave da nossa meditação neste momento. Então veja só, que Jesus ele se utilizava de parábolas para facilitar o entendimento dos seus ouvintes. E nesse momento ele faz o uso da parábola de um fariseu e um publicano, de alguém que tinha intimidade, que se considerava ter intimidade com Deus, de alguém que era religioso, de alguém que era fazedor da obra, cumpridor da obra, e coloca ali ao lado uma pessoa que era um publicano, uma pessoa que não tinha tanto relacionamento com Deus, uma pessoa que não era tão espiritual. E que coisa maravilhosa, que mensagem maravilhosa Jesus está querendo passar para os nossos corações. E aí ele coloca uma pessoa que não tinha tanta intimidade com Deus, era um pecador, era uma pessoa que reconhecia, que tinha o conhecimento das suas falhas, das suas limitações, dos seus pecados, e que se apresentou de forma diferente. Então, essa parábola ela mostra
duas formas de se chegar a Deus. Além de mostrar as duas formas de se apresentar a Deus, Deus mostra também dois tipos de sentimentos que nós precisamos observar e ter muito cuidado com esse tipo de sentimento aos nossos corações, para não cairmos também no mesmo erro do fariseu, porque o que Jesus estava querendo ali ensinar naquele momento era que muitos confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezar os outros. Quantas das vezes nós não nos deparamos com pessoas que são muito espirituais, com pessoas que são muito parecidas mesmo com essa parábola, ela é real nos dias de hoje, e nós acabamos nos confiando em nossa força, a força do nosso braço. Nós confiamos nas obras que nós fazemos na casa do Senhor, porque ele aqui diz que era dizimista, que ele era ofertante, que ele jejuava e que ele orava. São obras espirituais, trabalhos espirituais. Este homem, ele se revela aqui um homem extremamente espiritual, um homem que realmente manifesta aqui uma certa religiosidade, uma certa intimidade, e ele começa aqui a lançar aí as suas qualidades, os seus feitos diante do Senhor, e ele começa dizendo que interessante que existe aqui também no texto que diz: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha só, ele confiava em si mesmo, considerava-se justo, isso é um perigo, nos considerar justo. Muitas das vezes nós olhamos para as outras pessoas que não, só porque as pessoas não fazem o que nós fazemos, só porque as pessoas não oram o tempo que nós oramos, só porque as pessoas não se consagram como nós nos consagramos, só porque as pessoas não fazem a obra como nós fazemos, só porque as pessoas não são dedicadas à obra de Deus como nós somos, muitas das vezes isso nos leva a uma falsa sensação de credibilidade diante de Deus. E era o que estava acontecendo com esse fariseu. Ele, por ser uma pessoa praticante da religião, de cumprir as regras da religião, ele se sentia num padrão muito mais elevado do que aquele publicano. Então, qual é a lição que o Senhor nos traz aqui nesse momento? Nós precisamos ter muito cuidado para não nos acharmos que somos justos por conta das nossas atitudes e desprezar aqueles que a gente acha que não tem mérito nenhum, que não merece nada, quando na verdade Jesus ensina aqui o poder da graça. Jesus poderia muito bem bater palmas para esta pessoa que cumpria todos os mandamentos, dizimista, jejuava, orava, sacrificava, buscava a face do Senhor, mas o que Deus estava naquele momento reprovando era esse sentimento de altivez, de mérito, de se achar o justo, porque era uma pessoa empenhada na obra. Meus amados irmãos, precisamos ter muito cuidado para não nos tornarmos um fariseu, não nos tornarmos alguém tão mal, de forma que nós vemos desprezar. Quantas vezes eu vejo pessoas desprezando: aquela pessoa não faz a obra, aquele dali é relaxado, aquele dali é assim, e nós desprezamos as pessoas porque nós estamos em um patamar, em uma qualificação superior à de outras pessoas, porque nós estamos buscando em oração. Meus amados irmãos,
não nos enganemos, porque o que está acima de tudo isso é a misericórdia de Deus, o favor imerecido de Deus, a graça de Deus é que está acima de tudo. E se nós oramos, é graça de Deus. Se nós dizimamos, é graça de Deus. Se ofertamos, se fazemos alguma coisa na casa do Senhor, é graça e misericórdia de Deus. É porque Deus tem nos dado a graça, tem nos dado saúde, tem nos dado desejo de fazer as coisas do Senhor. Mas quando nós fazemos isso e nós achamos que o que nós estamos fazendo é o que nos garante diante do Senhor e que nos dá mérito e crédito diante do Senhor, nós nos tornamos um fariseu, nós nos tornamos alguém odiável, alguém que Deus não se agrada. Não é o que fazemos, Deus não repreendeu o que ele fazia, mas o sentimento dele de achar que era superior ao outro porque cumpria tudo aquilo ali. Meus amados irmãos, diante de Deus nós não temos nenhum mérito, nós não temos crédito nenhum, não podemos nos apresentar diante de Deus mostrando o que temos feito, mostrando as nossas qualidades, para trocar isso como se fosse um jogo de interesse, de trocas. E Deus, ele não trabalha dessa forma. Nós temos que ter a consciência que é misericórdia de Deus, que é a graça de Deus, que é o favor de Deus. E eu vejo esse publicano, enquanto o outro dizia: graças te dou porque eu não sou como... Quantas vezes nós ouvimos isso? Graças a Deus que eu não sou que nem fulano, graças a Deus que eu não faço o que fulano faz, graças a Deus que meus filhos não fazem isso aí, graças a Deus que o meu filho não faz que nem o filho da irmã, graças a Deus que meus filhos não fazem que nem o filho de fulano, graças a Deus que minha esposa é assim, graças a Deus que meu marido é assim, graças a Deus que minha casa é assim, graças a Deus que... E a gente começa a se elevar, a gente começa a se exaltar. Graças a Deus que eu não sou que nem fulano, que eu não sou que nem Beltrano, graças a Deus que eu não sou um viciado. E a gente começa nesse sentimento de glorificar a Deus. Nós estamos ali humilhando as outras pessoas, que era o caso dele. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Justificativa, autojustificação. Meus amados irmãos, somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos, e é a graça de Deus, irmão. Nós estamos aqui diante do Senhor, servindo a Cristo, falando, tendo essa oportunidade de falar do amor de Deus. É graça, é misericórdia de Deus. Somos todos pecadores, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Já o publicano, o texto diz: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu. Ele reconhecia o quanto falho ele era, o quanto pecador ele era, o quanto ele não merecia, e ele se humilhou diante do Senhor. E ele dizia, ele batia no peito, ele tinha consciência, ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha só, um mostrou suas qualidades, um mostrou que era isso, que não era aquilo, mostrou todas as perfeições e qualificações. O outro chega perante ao Senhor e bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ele confessou quem realmente ele era. Então o Senhor Jesus Cristo, ele encerra essa mensagem dizendo: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. Esse desceu justificado porque ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu que era um pecador, ele se humilhou diante do Senhor, ele não se exaltou, ele não mostrou suas qualidades, pelo contrário, ele mostrou toda a sua fraqueza, e se prostrou diante do Senhor e reconheceu que o Senhor é Deus de misericórdia,
que o Senhor é quem levanta o caído, que o Senhor é que restaura a alma do abatido, que o Senhor é quem cura, que o Senhor é quem salva, que o Senhor é quem liberta. Ele não tinha nada dele, para apresentar, ele dependia, ele mostrou totalmente dependência de Deus. Ele não tinha nada dele, ele não considerava que o que ele tinha, as qualidades que ele tinha, ele não considerava que isso fosse nada perante o Senhor. Ao contrário do outro que considerava as suas qualidades algo que poderia lhe dar crédito diante do Senhor. Então Cristo encerra dizendo: digo a vocês que este deve ser justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só, o que se exalta será humilhado, mas aquele que humilha-se a si mesmo será exaltado. Então, fica com essa reflexão no teu coração. Deus não gosta de pessoas que se auto-justificam. A palavra de Deus é bem clara, diz que tudo aquilo que é elevado entre os homens é abominável para Deus. Tudo aquilo que é elevado, nós não podemos nos elevar acima das pessoas. Nós julgamos as pessoas, muitas vezes julgamos os filhos dos outros. Ah, minha filha não faz isso, graças a Deus que a minha filha não fez isso, graças a Deus que meu filho não fez isso, graças a Deus que a minha esposa é isso. Nós costumamos dar graças a Deus, nós acabamos, sem perceber, nós estamos desmerecendo aquela pessoa. Graças a Deus, meu Deus, que meu marido não é assim, graças a Deus que a minha esposa não é assim, graças a Deus que eu não tenho esse vício, graças a Deus que eu não sou assim, graças a Deus que eu sou dizimista, graças a Deus que eu oro, eu oro muito. Olha que ele se apresenta e diz: eu jejuo 3 vezes por semana, jejuo 3 vezes por semana. E ele fala aqui das suas qualidades: dou o dízimo de tudo que ganho, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Então, meus amados irmãos, não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que somos. Deus requer de nós humildade. Será que nós precisamos, como diz aí, será que nós precisamos desenhar para entendermos que o que Deus quer de nós é humildade de cada um de nós, e acabar com esse negócio de se achar que é o preferido de Deus, porque aqui ele se achava o preferido de Deus, que tinha mérito diante de Deus. Meus amados irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu por todos. E o Senhor Jesus Cristo, em outras vezes, ele chega a dizer para os fariseus, os escribas e os fariseus, e diz: os bons não precisam de médico, e sim os doentes, porque aqueles homens, eles não consideravam, eles achavam que não necessitava de Jesus, que não necessitava de perdão, que não necessitava de cura na alma, que não precisava de Jesus. Eles eram perfeitos, eles eram superiores, e muitas das vezes porque nós fazemos a obra de Deus, porque somos empenhados na obra de Deus, e aquela pessoa não é empenhada, e aquele não se despertou para a obra, e aquele porque aquele não faz, porque aquele não faz nada. Muitas das vezes nós caímos nesse erro de se sentir superior àquela pessoa, e nós julgamos, quando na verdade Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com aquilo que nós somos, independente daquilo que nós vamos fazer na obra de Deus. Porque o religioso, ele faz para merecer, ele precisa fazer alguma coisa para merecer. Então a mente dele era essa, ele precisava fazer alguma coisa para merecer. Já o outro não tinha feito nada, não achava que tinha feito nada, ele simplesmente
reconheceu que era pecador. A graça, ela já fez tudo por nós. Quando nós queremos fazer alguma coisa para ser merecedor, nós estamos desmerecendo da graça. Da graça decaíste todo aquele que quer viver embaixo da lei. Da graça decaíste. Quando nós estamos nos justificando nas obras, estamos rejeitando a graça. O Senhor nos amou primeiro, Ele nos deu a salvação sem que tenhamos feito qualquer tipo de obra, qualquer tipo de esforço. Ele já nos deu a salvação, e o único meio de receber a salvação de nossas vidas, receber o direito à salvação, é só crer, é absorver, é receber em si o poder dessa graça em nossos corações. Então fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado para não estar julgando as pessoas, aqueles que não faz só porque você faz. Não quer dizer que o outro não mereça nada. Pelo contrário, se você não tiver cuidado, você pode ser surpreendido e achar que Deus está se agradando de você, e você vai estar trabalhando muito, se esforçando muito, mas para ter mérito, se esforçando muito para ser reconhecido, para ser visto, e julgando aqueles que nada faz. Cuidado para não ter uma surpresa. Cuidado para não cair nesse texto, não está enquadrado aqui nessa parábola do fariseu e do publicano. Muito cuidado, muito cuidado. Não é o que fazemos, é o que somos. E o que fazemos não nos dará mérito nenhum. Não nos dará mérito nenhum. É a fé. É a fé que nos dá o direito à salvação. É absorver o sangue que foi derramado na cruz do Calvário sobre nós, o sacrifício da cruz, e aceitar. Isso é suficiente. Tem muita gente aí perturbada, inquieto, que precisa fazer alguma coisa, que precisa chegar diante de Deus com as mãos cheias de obras, cheias de trabalhos. Tem que chegar lá com as mãos cheias de trabalho. No Antigo Testamento, Miqueias, o profeta Miqueias, ele ficou questionando: com que eu me apresentarei ao Senhor? Darei a ele 10.000 ribeiros de azeite, 1.000 holocaustos? E ele saiu colocando um monte de trabalho, um monte de obra, um monte de sacrifício. Com que eu vou me apresentar diante do Senhor? Quando ele se apresenta diante do Senhor, quando ele vai, quando ele pergunta com que é que ele pode, isso está em Miqueias capítulo 6, como ele pode chegar e ser aceito por Deus, como é que ele vai me receber? Então, para que Deus me receba, eu vou ter que levar 1.000 holocaustos, 10.000 ribeiros de azeite. Ele começou a contabilizar, a investir, a depositar, para chegar lá e merecer, como se Deus fosse Deus de negócio, de troca. E a graça, ela elimina isso. E Deus vai responder a ele: homem, o Senhor te declara o que é que o Senhor pede de ti. Ame a misericórdia, ande humildemente com teu Deus, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente perante Deus. Não tem nada a ver com coisas, não tem nada a ver com trabalhos, com o que nós fazemos, não tem nada a ver com esforço para que nós não venhamos nos glorificar, nos gloriar. O que é que o texto diz? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Olha, para que ninguém se glorie. Deus não quer que ninguém se glorie, meu amado. Se você tem, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Se você pode, se você faz alguma coisa, se tem oportunidade, é graça, é misericórdia, é favor de Deus. Não é mérito, não é mérito, não é crédito que nós temos diante de Deus, é graça, é favor imerecido. Se Deus quiser te enriquecer, Ele vai te enriquecer, mas continua humilde, crendo que é só a misericórdia, que é só a graça. Não é porque você é o filho favorito, não. Não existe favoritismo. Na graça não existe favoritismo. Não é mérito. Na graça não existe filho
filho querido, né? Não existe, na graça não existe. Então, meus amados irmãos, menos, somos todos iguais e todos carecemos da misericórdia de Deus. Se você tiver muito, é graça. Se não tiver, é graça de Deus. Mas não se glorie acima das outras pessoas. Não se sinta mais abençoado do que as outras pessoas. E não diminua as outras pessoas. É graça, é favor imerecido. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém.